Olá, boa noite para você que está aí, tá certo? A Plena Pátria deseja a você toda a felicidade do mundo, uma energia maravilhosa, tá certo? Para que você possa cada vez mais refletir sobre a sua vida. Como nós estamos aqui também, refletindo sobre a nossa, pensando nas habilidades emocionais, pensando no autoconhecimento, pensando no planejamento estratégico de vida, tentando conduzir a nossa vida, a nossa jornada, sempre com alegria, com energia, com entusiasmo, com a psicologia positiva, com a filosofia, enfim, com aqueles valores que nós verdadeiramente acreditamos. Vamos juntos, essa jornada é feita a dois, é feita por vocês e é feita por nós. A Plena Pátria lhe dá as boas-vindas nessa nossa live semanal, todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite. Estamos juntos mais uma vez. A Cássio está aqui, lhe dá o seu abraço, lhe dá o seu acolhimento, assim como a nossa equipe, o nosso companheiro Júnior da Paz, Diego e Davi, estão para dar as boas-vindas a vocês. Alô, gente, boa noite, a Plena Pátria no ar, valeu! Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Bom, gente, nós queríamos trazer dois avisos rápidos nesse nosso início. Um deles é a comemoração do dia de ontem, que foi o dia do trabalhador, né? O dia do trabalho. Se vocês forem no nosso Instagram, @plenapate, ou se vocês forem no Facebook, @plenapate-turismo, procurarem a Plena Pátria lá nas redes sociais, vocês vão ver uma postagem sobre o dia do trabalho. Eu queria até mostrar, Diego, se você me permitir, eu vou mostrar aqui, ó. Essa foi a postagem, tá dando para ver, Diego? A postagem de ontem, alivie a gravidade, tá certo? Essa postagem da nossa querida Mayara Hudson, tá certo? Aura Design. Mayara, olha, você é maravilhosa, tá certo? Nós agradecemos muito tudo que você tem feito pela Plena Pátria. Você colocar esse feed maravilhoso, dê uma olhada aqui no feed da Plena Pátria, tá certo? Oi, cadê ela? O cabo saiu? Cadê? Oi. Por que foi que saiu? Ao vivo acontece isso, viu, gente? Cadê? Falhou. Deixa eu ligar e desligar para ver se vem. Enquanto isso... Voltou a Plena Pátria. Bom, então, dê uma olhada lá, dê uma olhada no feed da Plena Pátria, as postagens da Plena Pátria, tá certo? E é uma reflexão muito importante que nós trouxemos ontem, né? Uma reflexão feita por Davi, que é o nosso editor, tá certo? E que certamente você se identifica, né? Nesse dia do trabalho. O trabalho que é um dos pilares das nossas existências, tá certo? Você verdadeiramente, você pode pensar e você pode dizer, puxa, nós trabalhamos tanto, nos esforçamos tanto, dedicamos tanto tempo ao trabalho, não é verdade? Mas nós temos que pensar também na nossa qualidade de vida. Como é que estão os nossos relacionamentos? Aquilo que verdadeiramente interessa. Como é que está o seu relacionamento consigo mesmo? Como é que está o relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira? Como é que está o seu relacionamento com seus pais? Quanto tempo faz que você não liga para aquele amigo importante que te ajudou nos momentos mais difíceis? Como é que está o seu relacionamento familiar? Enfim, as coisas que realmente fazem a diferença. O que é que nós estamos fazendo para ter um trabalho mais compensador, mais feliz, mais alegre, e que você se sinta melhor, tá certo? Tem um pensamento de um historiador holandês, Davi reforça isso lá na nossa postagem de ontem, tá certo? Onde ele coloca o seguinte: eu nunca vi ninguém, isso o nosso Bregman, né, Davi? Bregman, professor Bregman, né? Ele coloca o seguinte: eu nunca vi ninguém que no leito da morte, naquele momento do qual a gente não pode escapar, não é verdade? É o único evento de probabilidade 1 no universo, ou seja, nós temos 100% de certeza que nós, e espero que esse evento demore muito a chegar na minha vida, na vida de vocês também. Mas ele do ponto de vista estatístico, probabilístico, ele é aquele evento, o evento de probabilidade 1, tá certo? Ele vai acontecer.
mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer na vida de todos nós. Vai acontecer na minha vida, de todas as pessoas. Chegar o momento do passamento, chegar o momento da morte. Mas então Bregman diz o seguinte: eu nunca vi ninguém que no leito de morte tenha dito: ah, como eu me arrependo de não ter trabalhado mais, de não ter me esforçado mais no trabalho. Ninguém pensa nisso. A gente se arrepende de não ter dedicado mais tempo ao estudo, às viagens, aos relacionamentos, às coisas que verdadeiramente fazem a diferença. E são essas coisas que verdadeiramente fazem a diferença com as quais nós temos que nos preocupar hoje. Não é no leito de morte, não é no momento da passagem, não é no momento da grande viagem, não. Nós temos que nos preocupar hoje. Então pense, use esse dia do trabalho, use esse próximo final de semana para pensar o que é que o trabalho tem feito de diferente na minha vida, o que é que eu tenho analisado e pensado a respeito do trabalho. Essa é a reflexão da Plena Pátio para você, para nós, para todos nós, pensarmos na importância do trabalho das nossas existências. É isso aí, gente. E a Plena Pátio recomenda, como sempre, aquele nosso livro semanal, tá certo? Nós no momento estamos nas recomendações semanais de livros. Depois nós vamos começar a fazer análise dos livros. Estamos pensando na abertura de um clube de leitura, tá certo? Uma comunidade do Facebook, onde a gente escolha um livro por mês e a gente possa estudar aquele livro ao longo do mês. E são novidades que Davi está pensando aí, tá certo? Então são novidades que a gente está gestando pouco a pouco. Então, Plena Pátio recomenda. Plena Pátio recomenda um livro para você, tá certo? E é um livro que particularmente é um livro que me toca muito. Eu quero dizer a vocês que esse livro não é para qualquer um. Não é um livro que deva ser lido em todos os momentos. A gente tem que estar preparado para ler esse livro, tá certo? Porque realmente é uma experiência forte que nós temos que ter. O livro, a autora chama-se Eliana Zaghi. Eliana é um dos exemplos de vida mais duros e mais difíceis que eu tive conhecimento nessa existência, sem sombra de dúvidas. O nome do livro é Pulmão de Aço. Pulmão de Aço, de Eliana Zaghi. Pulmão de Aço, uma vida no maior hospital do Brasil. No Hospital das Clínicas em São Paulo. A história de Eliana Zaghi é uma história comovente. É uma história que vai levar você às lágrimas. Eu não tenho dúvidas. Eu tive que parar várias vezes esse livro para poder refletir sobre a minha vida e ver como eu sou feliz. Como eu devo ser grato ao universo pela vida que eu tenho. Por todas as dificuldades que eu atravessei nessa existência. Eu só tenho que agradecer, porque elas não são nada perto das dificuldades que essa mulher atravessou. Eliana Zaghi, ela foi vítima de paralisia infantil aos 2 anos de idade, um pouco antes dos 2 anos de idade. E ela perdeu o comando completo, então, da garganta para baixo. Ela não perdeu a sensibilidade, porque ela sente, ela não é tetraplégica, então não é tetraplegia, tá certo? Mas é o comando do seu corpo. Ela sente o toque, sente calor, sente frio, sente dor, tá certo? Mas como ela foi vítima da poliomielite, em estágio avançado, ela perdeu completamente o comando das funções básicas, da respiração, da deglutição, isso aos 2 anos de idade. Os médicos não deram expectativa de vida, não deram prognóstico favorável nenhum. Porque como é que uma pessoa, naquela época, nos anos 80, como é que uma pessoa dessa poderia sobreviver? Pulmão de aço refere-se ao aparelho que era o aparelho de sobrevivência, porque naquela época não se tinha as UTIs com o aparelho de respiração autônoma que nós temos hoje, através dos traqueóstomos. Não. A pessoa era colocada deitada numa câmara fechada, totalmente metálica, e passava a sua vida naquele pulmão de aço. Era um aparelho que criava um vácuo e criava uma sobrepressão para poder movimentar o pulmão, para o pulmão se movimentar, porque ela não tinha o controle pulmonar, o controle da respiração. Imagine o que é uma criança de 2 anos de idade ser condenada a passar a sua vida no pulmão de aço.
ela teve que ali aprender a falar, ela teve que aprender a ler, ela teve que, determinado da vida, período, era uma família muito pobre, determinado período da vida ela teve, os pais não puderam dar assistência porque não tinham condições de dar assistência a ela. E nesse livro ela narra os seus 40 anos de idade no Hospital das Clínicas em São Paulo. Seus 40 anos de vida lá no HC em São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecer essa mulher, de visitá-la. Eu e Clarinha, nós em um dos aniversários de casamento nosso, nós fomos a São Paulo, fomos comemorar o nosso aniversário de casamento, uma viagem de um final de semana, e reservamos o sábado à tarde para visitar a Eliana Zag e o seu companheiro Paulinho. Visitamos Paulinho e Eliana Zag na UTI, porque eles passaram toda a vida na UTI. Clara ficou muito impactada, nós temos gêmeas, né, de 5 anos de idade, à época as meninas tinham 2 anos, e foi realmente, naquele momento, Clara não conseguiu entrar, porque sabia, olhava para as filhas da gente, pensava nas filhas da gente, que não viajaram conosco, elas ficaram com os avós, mas ela não conseguia, a emoção era tão grande que ela não conseguia entrar na UTI. Eu digo, não, Clarinha, vamos entrar, vamos lá, vamos visitar. Ela está acostumada a receber visitas, né? E para nossa surpresa, nós fomos acolhidos. A gente pensava que talvez levasse alguma coisa, pelo contrário, nós recebemos. Nós recebemos alegria, nós recebemos entusiasmo, nós recebemos exemplos de vida. Paulinho, uma pessoa maravilhosa, Paulinho jogando lá no computador, foi companheiro dela. Paulinho é um pouco mais velho do que ela, 2 ou 3 anos mais velho do que ela. E Paulinho jogando lá no computador e tal. Paulinho é fã de Guerra nas Estrelas. E fiz logo amizade com o Paulinho, que tá, eu também sou fã de Guerra nas Estrelas. Enfim, o que nós vimos ali foram exemplos de existência. Ela não movimenta nenhuma parte do seu corpo, né? Então, ela é pintora, ela é artista plástica, ela pinta com a boca. Ela é psicóloga, ela formou-se em psicologia. Ela é escritora, escreveu esse livro maravilhoso. Gente, se você quiser se emocionar, e se você quiser um exemplo para a sua vida, tá certo? Se você quiser comparar a sua vida com a vida de alguém, compare com a vida de Eliana Zag, tá certo? Eu garanto que você vai valorizar a sua vida de uma maneira tal que você não faz ideia. É uma experiência fantástica, tá certo? Para mim foi uma experiência maravilhosa em valorizar tanto esse bem precioso que nós temos. Então, Plena Pátia recomenda Pulmão de Aço, uma vida no maior hospital do Brasil, de Eliana Zag. Pode procurar na internet, pode comprar, você não vai se arrepender. Agora, esteja preparado com uma leitura forte, tá certo? Mas extremamente exemplar e recompensadora. É isso aí, Plena Pátia recomenda. Vamos à nossa live. Não é isso, Júnior? Tá na hora de entrarmos aí na nossa apresentação. E vamos hoje de coerência. Coerência! Vamos lá. Coerência é a nossa 4ª habilidade emocional, das nossas 5 habilidades emocionais. A semana que vem é altruísmo, tá certo? A habilidade emocional mais rara, mas também talvez a mais completa, a mais digna de todas. Essa vai ser com o Júnior da Paz, tá certo? O Júnior da Paz vai falar sobre altruísmo semana que vem. Hoje nós vamos falar de coerência. O que é coerência? Aqui estão, como vocês já conhecem, as 5 habilidades emocionais da metodologia Plena Pátia de desenvolvimento existencial. Nós temos a ética, nós temos a serenidade, nós temos a assertividade. Essas 3 nós já abordamos. Hoje nós vamos falar de coerência e semana que vem altruísmo, fechando esse ciclo de gestão das emoções. As 5 habilidades emocionais que nós tratamos em primeiro lugar. Bom, coerência, né? O que é coerência, né? Coerência é uma coisa que a gente fala com muita frequência, né? Coerência. Não, fulano é coerente, fulano não é coerente e tal. Mas do ponto de vista filosófico, o que é coerência? Você que está aí é uma pessoa coerente? Você se acha coerente? Será que eu sou coerente? Primeiro a gente tem que entender a etimologia da palavra. Coerência vem do latim, né? Coerere, né? Coerere significa estar junto, estar unido, estar coeso. Então, coerere, coesão. Coerência, estar junto, estar unido. Em filosofia, representa a compatibilidade entre elementos de um sistema, constituído um todo integrado.
Um sistema é coerente quando ele guarda integração entre todos os elementos de um sistema filosófico. Como é que a gente traz isso para a vida da gente? Né? Porque isso é muito técnico, né? Uma definição filosófica. Mas na vida da gente, que danada é coerência? O que é coerência? Tá certo? Bom, os orientais nos ensinaram coerência. Os orientais, eles são muito reflexivos, né? Eles usam muito o lado emocional do cérebro, o lado direito do cérebro, tá certo? Os ocidentais, eles se especializaram em usar a mente racional. A coerência é quando você pensa, fala e age de um mesmo modo. Se você pensa, fala e age da mesma maneira, você é coerente. E aí a gente começa a ver que talvez a gente não seja tão coerente assim, não é verdade? Às vezes você pensa uma coisa e fala outra. Às vezes você age de uma maneira, mas está falando outra coisa. Às vezes você pensa e fala algo, mas age diferente. Coerência significa você pensar, falar e agir do mesmo modo. E se vocês imaginarem que a coerência, ela por si só, ela não é uma qualidade. Porque existem pessoas, por exemplo, que elas podem ser coerentes para o mal. Não é verdade? Uma pessoa racista, por exemplo, uma pessoa preconceituosa, preconceito de etnia, de cor, preconceito social, preconceito de orientação sexual, tá certo? Então, essa pessoa não pode ser coerente. Porque ela pensa naquilo, ela realmente é preconceituosa na sua mente, ela fala e ela age de maneira preconceituosa. Então a coerência não é necessariamente uma qualidade. A coerência é uma habilidade emocional que você precisa ter. Ela não existe sozinha, ela existe balanceada com outras habilidades emocionais. Não adianta você ser coerente e você não ser ético, você não ser altruísta, você não ser sereno, você não ser assertivo. Então, a coerência é uma habilidade que nós temos que desenvolver, porque com a coerência nós vamos ganhar adeptos, nós vamos ganhar amigos, nós vamos ganhar admiradores, nós vamos ganhar relacionamento verdadeiro, nós vamos ser pessoas admiradas pela coerência que nós temos. Não, fulano é coerente. Fulano pensa, fulano age e fulano faz da maneira certa, da mesma maneira. Ou seja, ele pensa, fala e age do mesmo modo. Isso é que é ser coerente. Eu estava pensando qual era o exemplo de coerência. A gente tem uma lógica aqui na nossa live, né? Exposição do conceito, tá certo? Exemplificação, procurar trazer para a vida prática das pessoas, da nossa vida, e a conclusão do processo, né? E eu estava pensando, eu digo, Davi, o que é que a gente vai... Hoje foi Davi, semana passada foi Júnior, hoje foi Davi. Ah não, semana passada foi Davi também. A gente falou do que a gente falou? Ética, não foi? Foi o futebol. Por sinal, alguns amigos não gostaram que eu falei que o esporte ganhou, tá certo? Mas é verdade, eu aqui não estava defendendo o esporte, não, eu nem torço pelo esporte, tá certo? Mas alguém reclamou, pô, Cássio, você não precisava ter falado que o esporte ganhou o campeonato, tá certo? Mas isso é a live da semana passada, tá? Sobre ética. A gente nem falou de Francisco de Assis, nem de Martin Luther King, a gente falou do Campeonato Pernambucano de Futebol. Se você tiver dúvida, vá lá na live da semana passada, tá no nosso canal do YouTube, sobre futebol. Um exemplo ético. Foi Davi que me inspirou. Hoje foi ele de novo, tá certo? Eu estava pensando sobre coerência. E eu estava pensando no exemplo pessoal. Era isso. E o exemplo pessoal hoje é da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores. E qual é o exemplo que eu queria trazer para vocês? Mais uma vez, é um exemplo da minha vida. Quando chegou em 1917, ó, em 2017, ou seja, há pouco mais de 2 anos, eu resolvi que eu ia estudar investimentos. Porque como a maioria dos brasileiros da minha geração, tá certo? E olha que eu nem sou tão velho assim, viu, Júnior? Não, nem sou tão velho assim. Isso. Mas a maioria dos brasileiros da minha geração não teve uma boa educação financeira. Não, teve não. A educação
educação financeira que a gente tinha era gastar pouco ali e guardar um pouquinho de dinheiro para poupança. Bom, como está se aproximando minha aposentadoria, pelo menos a minha aposentadoria laboral do meu emprego, porque meu projeto de vida é a Plena Pátria, não tenha dúvida disso. Meus próximos 15 anos serão intensos junto da Plena Pátria. Mas eu digo não, eu vou aprender investimentos, né? Eu tenho que fazer um curso de educação financeira e sair procurando aí os sites para ver quem é que poderia, onde é que eu podia fazer um bom curso de educação financeira. Aí comecei a estudar investimentos. Estudei Tesouro Direto, estudei renda fixa, renda variável, comecei a estudar Bolsa de Valores, tá certo? Comecei a ver como é que era o mercado derivativo, como eram opções, como é que se fazia um hedge, como é que eu ficava comprado numa ação, enfim. E comecei a achar, rapaz, que coisa interessante. Viu, Júnior? Eu devia ter estudado esse negócio 30 anos antes. Se eu tivesse estudado isso quando eu tinha 20 anos, 18, 14 anos, tá certo? Certamente eu teria uma vida de melhores investimentos para esse momento que nós estamos vivendo, que é pelo menos eu estou vivendo, que é o momento de aproximação da aposentadoria, tá certo? E que a gente está vendo, né, a situação pela qual o país e o mundo está passando. Nós estamos vivendo momentos transformadores no que diz respeito à poupança das gerações para um futuro mais tranquilo. Pois bem, eu fui estudar esse negócio. E aí me encantei com Bolsa de Valores. Achei realmente um negócio interessante. E aí, Bolsa de Valores, tipicamente, é você comprar pedaços de ações de empresas. É você ser um pequeno sócio de uma empresa, né? E aí comecei a escolher as melhores empresas que a gente via e tal. E descobri que tem uma operação chamada de trade, né? Day trade, que é trade rápido. Trade vem lá do inglês, né? Vem lá do anglófono. Negócio. Trade é fazer negócio, é você comprar e vender, tá certo? E existe um verdadeiro mercado de compra e venda de ações, de compra e venda imediata, tá certo? Então você compra na baixa, vende na alta, tá certo? E aí você ganha ali um pouquinho em muitas ações, tá certo? E você vai fazendo isso e vai ganhando aqui, vai ganhando ali e tal. Só que eu também descobri que o mercado financeiro por si só, ele não gera riqueza. Para vocês terem ideia, nos últimos 30 anos, tá? Não é muito tempo não. 30 anos, dos anos 90 para cá, dos anos 80 para cá, a participação do mercado financeiro no mundo, ela quintuplicou. Hoje o mercado financeiro responde por 5 vezes o nível de riqueza que a gente tinha há 30 anos. O que acontece é o seguinte, é que o mercado financeiro por si só, ele não gera riqueza. Porque os setores produtivos da sociedade é que geram riqueza. Pesquisa, desenvolvimento, comércio, varejo, atacado, indústria. Esses são os setores produtivos. O mercado financeiro, ele simplesmente troca, ele movimenta, ele transfere a riqueza de um lado para outro. E como é que um mercado assim quintuplicou sua participação, transferindo riqueza? Uma pesquisa da Universidade de Harvard mostra o seguinte, que antigamente, há 20, 30 anos, de cada 3, Harvard, vocês sabem, é uma das maiores universidades do mundo, de cada 3 cérebros que saíam de Harvard, 2 iam para pesquisa, para desenvolvimento, para achar soluções para os grandes problemas da sociedade. Isso há 30 anos. Hoje em dia, tá certo? E praticamente ninguém ia para o mercado financeiro. Hoje em dia, dos 3 cérebros da sociedade, tá certo? Formados por Harvard, 2 vão para o mercado financeiro. Vão para o mercado financeiro trabalhar algoritmos, trabalhar formas de você clicar mais nas redes sociais e transformar esses likes, tá certo? Em recursos financeiros, transferindo riqueza de um lado para o outro, sem gerar um único real de mercado financeiro. Então o trade da Bolsa de Valores, tá certo? A compra de uma ação na baixa para vender na alta. Veja, e é preciso que vocês entendam que eu não estou aqui criticando quem faz isso, não é de maneira nenhuma. Isso é perfeitamente lícito e é perfeitamente legal. Não vai uma crítica a esse tipo de pessoas que vivem disso, obviamente. São operadores de bolsa.
Então, essas pessoas vivem de maneira digna, honesta, com seu material de trabalho. Mas se eu não penso, Acácio, tá certo? Lá na minha consciência, se eu não acredito que essa transferência de riqueza, tirar de um lado e colocar do outro, muitas vezes especulativa, tá certo? Ela não é uma coisa com a qual eu concorde, eu não posso agir dessa forma. Então as operações de trade que porventura eu tenha feito, eu não vou fazer mais. Então eu resolvi que eu não vou fazer trade. Eu excluí o trade. Mesmo que eu tenha ganho algum dinheiro na bolsa, veja, não é comprar a ação da bolsa, não. Comprar a ação da bolsa é importante. Você ter uma sociedade numa empresa que você acredita que aquela empresa vai vencer, que aquela empresa vai crescer, que vai lhe dar mais dividendos, enfim, não é isso. Mas eu digo especular com as ações da bolsa. Comprar aqui para vender ali, comprar aqui e vender ali, comprar aqui e tal. E fazer transação financeira especulativa com a bolsa. Que não é ilegal, volto a dizer, isso não é ilegal. Mas é algo com o qual eu não concordo. Eu não acho que isso seja importante para o momento da sociedade que a gente vive. Então, já que eu não acho que isso é importante para a minha existência, eu resolvi que eu não vou fazer mais trade. Eu resolvi que se eu não penso com isso, eu não concordo com isso, eu não vou mais falar sobre isso e eu não vou mais agir dessa forma. E aí eu vou ser coerente. Ou seja, eu vou pensar, falar e agir de uma mesma forma. Então é isso. Cada um de nós tem o seu desafio. Cada um de nós tem como buscar desenvolver a coerência. Você, como é que você está desenvolvendo a sua coerência? É o quê? É na sua atitude no trabalho? É na sua atitude com os seus relacionamentos? Vamos pensar. Pense sobre isso. Como é que você pode ser mais coerente na sua vida? Eu estou pensando, como é que eu posso ser mais coerente na minha? Ainda tem muita coisa para eu descobrir e para eu melhorar, para eu desenvolver essa habilidade emocional, que é a habilidade emocional da coerência, em prol da minha felicidade, da felicidade das pessoas que estão próximas de nós, enfim, da felicidade daqueles que fazem o mundo. Plena Pati, lhe dá um grande abraço, nós estamos juntos. Na próxima quinta-feira, a nossa live, mais uma vez, 8h30 da noite. Muito obrigado pela tua presença. Nós estamos aqui de coração aberto, abraçando você. Essa é a Plena Pati na sua live. Muito obrigado, gente.